No Kinoplex os encontros acontecem. A diversão encontra o sorriso, a emoção encontra o abraço e você ainda encontra todo o conforto e tecnologia para curtir o melhor do cinema ao máximo. Kinoplex. Excelência em cuidar das pessoas. Assim é o Sabin, que está sempre pertinho de você para oferecer mais qualidade e exatidão. Sabin, inovação a serviço da saúde. Então, eu quero convidar todos vocês para que nós, juntos, como irmãos, como membros dessa paróquia, possamos rezar a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Teu coração é tão humilde, teu fardo é tão leve de se carregar. O teu caminho é tão reto e sincero. Teu amor nunca jamais comigo irá falhar. Teu coração é tão humilde, teu fardo é tão leve de se carregar. O teu caminho é tão reto e sincero. Teu amor nunca jamais comigo irá falhar. Que bom saber que estás aqui. Tua presença vem revigorar meu caminhar. Preciso tua voz ouvir, e ao teu lado sempre quero estar, pra nunca mais sair. Jesus, tu és a melhor parte que alguém poderia escolher. Por isso escolhi ficar junto de ti, Jesus. Tu és a melhor parte. Quantas pessoas sendo salvas, quantas pessoas cresceram na sua vida cristã, quantas pessoas tornaram-se realmente discípulos e discípulas de Jesus. Nunca se podia pensar que Satélite seria hoje uma segunda cidade, um progresso extraordinário. Começou na simplicidade e na pobreza dessa capelinha. Tu és a melhor parte. Em 1960, chegou aqui Eurico Pinto, que talvez era o corretor daquele bairro, daquele reloteamento, e me levou lá para celebrar a primeira missa e benzer ali o loteamento. Eu celebrei a primeira missa lá, então, nesse ano de 1960, embaixo de uma árvore. Eu celebrei nessa capelinha muitas vezes, porque custou ser criada a paróquia lá do Satélite. Ela começou sendo criada na Santa Terezinha. Padre Bertolotti morava naquela igreja de Santa Terezinha. E o Satélite
ficou pertencendo à paróquia de Santa Teresinha. Mas o satélite se desenvolveu muito mais depressa e o padre Bertolotti ficou morando no satélite. Daí foi que a paróquia foi criada lá. Eu me lembro que quando a sede ainda era lá na Santa Teresinha, que é uma comunidade pequena e limitada geograficamente pelo CTA, pela Dutra, pelo Rio Vidóca, é uma comunidade que não tem para onde crescer. E aí ele começou a transferir a sede da paróquia para cá. Justamente aqui também ainda não era um bairro grande, né? A paróquia foi fundada em 1973. O bairro era mais próximo ali a Alpargatas. Então, mas ele dizia, olha, nós precisamos investir lá no satélite, porque aquilo vai se tornar uma grande cidade. E vai crescer, e vai ser muito grande. Então a igreja precisa estar estruturada naquele bairro, porque lá vai ter uma demanda muito grande de fiéis, de pessoas para ser evangelizada. Bem, aqui era a nossa igreja, né? A igreja do Espírito Santo, a capela do Espírito Santo, que a paróquia já era a paróquia Santa Teresa, lá na Vila Naê. Então aqui aconteciam as nossas missas, as catequeses eram todas realizadas aqui, eram os bancos de madeira e lotava de criança. Aí, por turma eram 200, 250 crianças que faziam a catequese aqui nesse lugar. Era um momento muito rico e o Padre Luiz fazia questão de dar catequese. O Padre Luiz dava catequese todos os dias. O Padre Luiz Bertolotti, ele era todo um estilo próprio, né? Para quem não conhecia ele direito, quando você estava conversando, alguém estava pensando que ele estava te xingando, porque ele falava alto, né? Ele tinha uma personalidade forte, mas como eu falei, ele tinha muita preocupação com o jovem e também assim com a catequese. Ele dava assim, um ênfase muito grande à catequese, na dinâmica pastoral. E ali o Padre Luiz fazia um trabalho muito bonito de preparar esses jovens para o namoro, para a vida matrimonial, falando sobre sexualidade, afetividade, e era um encontro muito apreciado, né? Os jovens gostavam muito, uma dinâmica muito própria também. O seu pensamento em relação à educação, à formação das crianças era um pensamento muito moderno, era um pensamento muito avançado para o tempo dele e diria que até hoje, algumas coisas dele assim que ele falava e pensava, nós sentimos falta. Veio para cá Dom Nelson Westrup. Dom Nelson veio como segundo bispo da diocese. Como aqui a paróquia era Santa Teresinha do Menino Jesus e Espírito Santo, ele achou por bem dividir a paróquia. Como aqui no bairro Santa Teresinha já havia o Santuário Santa Teresinha, ele então dividiu. Aqui ficou o Espírito Santo e para lá, já na Vila Santa Teresinha, a paróquia Santa Teresinha. E o Padre Luiz resolveu então ficar com Santa Teresinha. Então ele foi para lá e aqui ficou sem pároco. Aí Dom Nelson nomeou o Padre Rinaldo, o Roberto Rezende, que assumiu a paróquia. O bispo me disse que eu seria pároco de uma paróquia nova que seria desmembrada da paróquia Santa Teresa do Menino Jesus. A paróquia estava sob os cuidados do Padre Luiz Bertolotti e a capela do Jardim Satélite, na verdade, funcionava como matriz dessa paróquia, mas seria dividida a paróquia em duas. Espírito Santo, onde eu iria ficar, Santa Teresa do Menino Jesus ficaria com o Padre Luiz, continuaria com ele. E eu tomei muito susto, porque eu estava completando 25 anos e tinha um medo de não conseguir dar conta, até porque era um desafio, mas eu me lembro muito bem que o bispo me disse assim, não tenha medo, você vai receber um povo maravilhoso e esse povo vai ajudar você. Ele era recém-ordenado, magrinho, um cabelinho de pé, muito esperto, e era um menino, né? E ele foi assim, agradando todo mundo, e com o jeitinho dele, junto com o Padre Pedrinho,
que foi nomeado vigário, a comunidade foi crescendo rapidamente. Eles foram atrativos do modo de agir, do modo de dirigir a paróquia. O povo foi gostando muito deles e a comunidade cresceu. Depois de 2 anos, numa homilia, numa missa, o Padre Rinaldo deu a notícia: vamos construir a nova igreja. Aí todo mundo bateu palma. E aí então começou a luta. O Padre Rinaldo chegou aqui, já lançou um desafio, né? Desafiou a comunidade para a construção de um novo templo. Aí nós tivemos campanhas. Aí foi realmente uma história de luta muito bacana. Foi colocada aqui a pedra fundamental da paróquia. Ali tinha assim o primeiro grande passo para a construção dessa paróquia. Até lembra-se no dia, foi feita uma feijoada, né? Regada de muito macarronada, e essa macarronada ficou super dura, porque nós, além de não ter experiência, nós não éramos cozinheiros. E nós começamos aí, em 92, com o Padre Rinaldo, a construção da igreja. Dentro do grupo de jovens da Júnis, a gente surgiu assim, vamos construir a igreja? Uma ideia de jovens, assim, né? O pensamento assim, meu com os jovens, a conversa nossa era, cada um trouxesse um saco de cimento, outro doasse tijolo e areia, e a gente já ia começar a construção da igreja. Fizemos uma festa aqui que reuniu todos os grupos, movimentos aqui da paróquia, as pastorais, e foi super legal. A festa rendeu, na época, acho que uns 700 ou 800 reais, acho que não sei se é reais ou cruzeiro na época, né? Que foi o rendimento, e a gente deu isso para o padre, ele abriu uma conta e colocou esse dinheiro na conta, disse que era já o início da construção da igreja. Todo esse trabalho da paróquia, de evangelização, como também de construção, foi gratificante porque unia muito as pastorais e os grupos do movimento. E chegando lá, realmente vi todos os desafios, eu tinha que resolver que um parque que alugava o terreno da igreja não iria alugar mais, eu dizia, eu vou construir a igreja nova. E as pessoas compraram a ideia. É o que o bispo disse mesmo, o senhor vai ter um povo maravilhoso. Então, fazia churrasco, fazia feijoada, falava do dízimo, promoções, bingos, tudo. E principalmente o que chamou a atenção da mídia e da sociedade da época, há 26 anos atrás, foi o luxo do lixo. Algumas senhoras, dentre elas a Neuza Tavares, que já é falecida, junto com o Roberto Tavares, eles tiveram a ideia do luxo do lixo, a Neuza começou a recolher e o Clares ajudando. Na construção da nossa paróquia, depois de colocada a pedra fundamental, depois de ser edificada como paróquia, de ser apresentado para nós o novo pároco, aí iniciava-se agora sim um trabalho totalmente avançado no sentido de construção. Nós não tínhamos verba para isso, e para conseguirmos essas verbas, nós começamos a fazer um trabalho que hoje é conhecido, né, ainda pela comunidade como o famoso luxo do lixo, né, ou lixo do luxo, porque na verdade eram coisas muito boas que as pessoas nos ajudavam, mas também tinha muita coisa que vinha, como latas, como garrafas, para que ali então as pessoas ficassem separando, né? E nós tivemos pessoas maravilhosas que trabalharam nisso, né? Inclusive a Neuzinha, né? O seu Tavares, que veio com a gente para somar ali naquilo, fazendo com que aquele momento fosse um momento especial, o de colocar-se a mão na massa, de separar esses objetos, de ver o que nós poderíamos vender, o que não iria vender, para que a gente pudesse arrecadar então fundos para a construção da igreja. Um marco também na minha vida aqui na paróquia foi um trabalho de reciclagem junto com a Neuzinha e o Roberto. Eles que iniciaram esse trabalho da campanha do luxo do lixo aqui na paróquia. O luxo do lixo era e foi
um precursor aqui da questão de levantar essa igreja. Acho que foi o oxigênio, a ignição. Porque o Luxo do Lixo arrecadava esse material todo na rua, tratava aqui dentro da paróquia, num pedaço ali, ó, toda aquela parte ali atrás, era o local onde ficava o Luxo do Lixo. Tratava esse material, limpando, separando, o que nós vemos hoje na seleção, nos caminhões de lixo também, na seleção comunitária ali, na organização, né? Limpava esse material e revendia. E nisso vinha de volta um dinheiro. E esse dinheiro ele vinha para a construção da igreja. E era um trabalho muito gostoso, assim, um trabalho de evangelização, que as músicas também que a gente colocava na campanha, no fundo musical, era do padre Marcelo Rossi, várias músicas naquela época lá, que cantavam as músicas lá de Tem Anjos Voando sobre esse altar, e a gente saía. Então o pessoal escutava a música e já sabia, tá vindo a perua do Luxo do Lixo chegando. E gravar também foi muito gostoso, que os padres gravavam a mensagem, não era a voz assim do Clares, era uma fita cassete gravada com a voz do padre Rinaldo e do padre Pedrinho, que aí o pessoal falou, nossa, o padre Rinaldo está chegando na rua, aí trazia as coisas para nós, doava quase a casa inteira. Essa paróquia aqui parecia um formigueiro de pessoas trazendo coisa para lá e para cá o dia inteiro. Para quem não estava ambientado, parecia uma bagunça, mas uma coisa assim muito bonita, que era o esforço de cada um para a construção da nova paróquia. E nós tivemos a campanha Sou Católico, Amo Minha Igreja. Eu era responsável, junto com alguns jovens, de por exemplo, ir para o semáforo. Nós vendíamos o kit aqui em frente à paróquia, em pontos estratégicos aqui do bairro. Nós começávamos a formar uma comunidade verdadeiramente fortalecida, porque era uma comunidade de doação. Só que isso não iria bastar, a gente sabia disso. Então, o nosso indicado, o padre Rinaldo, né, que era o nosso pároco, que aqui foi chamado, ele montou uma comissão, e essa comissão ela tinha um trabalho específico. Nós tínhamos que pensar alguma coisa para poder construir essa igreja. O que seria? Lançar então algum slogan diferente, onde a gente pudesse construir, arrecadar fundos para construir essa igreja. E nessa comissão chegou-se a um consenso que seria lançado então, Sou Católico e Amo a Minha Igreja. Construir uma igreja com sobremesa, manhã da sobremesa, barraquinha de pastel, bolinho caipira, alguns bingos. Depois acertaram o Luxo do Lixo. O pessoal levava materiais lá, esses materiais eram vendidos, revendidos, e então esse resultado revertia para a construção da igreja. Então foram feitos os pilares principais, depois a primeira laje. Engraçado que acabava o bloco, ele gritava, Padre Rinaldo, está faltando bloco. Aí o Padre Rinaldo abria a campanha, bloco para a igreja. Olha, vinha tanto bloco para a igreja, parecia quando empilhava assim, parecia o paredão lá de Jerusalém, né? Padre Rinaldo, está faltando cimento. Aí o Padre Rinaldo, está faltando cimento. Aí começava a chegar cimento. E assim foi. E aí nós começamos a igreja nova, que tinha que ser ali na esquina, porque o terreno que a gente tinha era aquele, a igreja em forma de leque, a gente precisava usar o salão paroquial e não podia desmanchar o salão paroquial. Aí fizemos o subsolo da igreja. Por algum tempo, uns 2 anos, eu creio, nós usamos o subsolo como igreja. E aí o salão ficou para as outras atividades. Aí foram surgindo as colunas do lado de cima e a gente correndo para terminar a igreja, a comunidade dando tudo de si, o dízimo aumentando, as pessoas ajudando,
e nós conseguimos. A paróquia, desde o princípio, em sua construção, foi pensada nos pequenos detalhes. Detalhes estes que hoje simbolizam a vida de Jesus e da Igreja. Uma igreja aberta aos irmãos por seu formato de leque e rodeada de anjos, que são a presença de Deus no mundo. A torre representa a majestade de Deus. Em cada entrada lateral da igreja estão os 4 evangelhos, pois é pelo evangelho que entramos na igreja e é por ele que saímos em missão. E na porta central encontramos o nosso principal alimento, a Eucaristia. O sacrário, local onde está Jesus, é baixo para nos lembrar da humildade de nosso Mestre e para nos ajoelharmos para estar à altura dele. Os vitrais tão conhecidos representam os dons e os frutos do Espírito Santo. No altar da igreja está representada a cena do Calvário, momento em que Jesus se doa por nós. Ali também está o cálice, o altar-mor, onde acontece o ápice da celebração eucarística. Esses são apenas alguns detalhes e símbolos de uma igreja cheia do Espírito Santo e da presença de Deus. Então nós tivemos uma experiência maravilhosa, inauguramos a igreja, agora eu não me lembro o ano, mas foram 7 anos de construção da igreja. Eu acredito que desde a fundação até terminar a torre e colocar os sinos, foi isso. E eu fiquei 10 anos. Aí no 10º ano, o bispo já tinha me alertado uns 2 anos antes que ele queria que eu fosse estudar em Roma. E eu dava uma desculpa, né? Tinha mais uma coluna para inaugurar. E assim eu ficava. Mas aí quando foi definido que eu ia, aí eu chorei muito. Tenho que dizer isso. Porque eu chorei porque eu tinha que dizer sim. Não tinha outra opção. E até pela vida que o sacerdote escolhe mesmo, né? Tem que ser sim. O bispo está precisando de mim, outra coisa. E eu me lembro que ele perguntou para mim, quem que o senhor imagina que deve vir para cá? E eu citei o Padre Luiz Fernando. E ele disse, foi quem eu pensei também. Então, eu fiquei sabendo numa festa do Sagrado Coração de Jesus, né? Onde o Dom Nelson chegou para mim e falou, padre, eu estou precisando do senhor lá na Paróquia Espírito Santo, né? São José. Quando ele me falou assim, né? Eu fiquei um pouco temeroso, eu ainda falei para ele, olha, Padre Rinaldo ele é muito dinâmico e ele também tem um jeito mais expansivo, não é o meu jeito. Daí ele falou, não, eu já pensei em tudo e eu acho que seria o seu perfil no momento. O Padre Luiz Fernando queria fazer com que mais um passo fosse dado. E esse passo seria a construção da obra social Nossa Senhora de Fátima, que já atendia aqui, onde nós temos ali os fundos, né, do santuário, e nós erguemos então o primeiro anexo da obra social, onde nós construímos a parte de cima, onde hoje nós temos lá um auditório de 400 pessoas, construímos a parte de baixo, onde nós fizemos um restaurante. Esse restaurante foi alugado por um tempo. E o Padre Luiz Fernando, ele veio ser esse evangelizador mesmo, né? Acho que depois de você trabalhar durante muito tempo, fazer uma grande construção, você tem que ter uma época, você tem que dar uma parada e cuidar de você também um pouco mais, da sua parte espiritual, refletir alguns novos conceitos. Quando o Padre Luiz Fernando chegou, tomou posse, também foi assim, um momento assim, muito forte para a gente, que ele já chegou com a mesma qualidade do Padre Rinaldo. A primeira coisa que o padre apresentou para mim foi um livro muito grosso, que eu lembro hoje, né? Um livro que falava sobre a questão das células, né? A questão das células, né? Do projeto de células nas paróquias, tudo. E eu vi aquele livro, né? Ele deixou o livro uns dias comigo, né? Para mim conseguir dar uma lida nos livros. Ele já foi falando para mim sobre como era o trabalho, né? E eu já falei, e quando vai começar, né? Perguntei para ele, e quando nós vamos começar? Ele falou, calma, que a gente tem que estruturar o trabalho primeiro, né? Aí foi quando ele chamou o Luiz Ângelo, né? Mais algumas pessoas, né? Para poder estar fazendo se programar o trabalho, né? O projeto, né? Quando o Padre Luiz Fernando chegou na paróquia, depois mais ou menos um ano que ele estava organizando a paróquia, dos seus trabalhos, ele nos chamou todo o CPP, né? Porque a gente coordenava o grupo de plantão de oração na época e
tínhamos um grupo de oração que chamava Família de Deus, né, da Renovação. E ele chamou todo o CPP para demonstrar todo o que era o projeto de células. O Padre Luiz Fernando começou a nos explicar, a ensinar o que seria, né, esse trabalho celular, né? A gente já pensava, e agora, o que nós vamos fazer? É interessante que quando ele falava, o olho dele brilhava, né? E aquilo contagiava a gente. A gente não entendia nada, pra dizer a verdade, como que funcionava, mas a gente sentia, ardia o nosso coração e a gente queria fazer parte desse projeto, né? E o zelo que ele tinha em explicar no material, ele fazia uns banners, ele tinha muita paciência em demonstrar aquilo que vinha do coração de Deus. E isso nos cativou. Quando eu cheguei aqui, eu senti assim também de um trabalho de evangelização. Porque as pessoas falam, não, mas tudo é evangelização. Sem dúvida nenhuma, tudo é. Desde que eu cheguei aqui, a igreja sempre muita gente, né? Sempre até de outros lugares da cidade também, as pessoas já vinham aqui. Vi também, em termos de pastorais, era assim, bastante dinâmica, né? Mas eu creio assim, que talvez faltasse, ainda que existisse de um certo modo, mas faltava alguma coisa de comunidade. E eu vi que a igreja estava falando bastante disso, e é uma coisa que eu comecei a me aprofundar, né? Então aí veio a ideia da célula. Houve uma certa barreira, né? Porque, como eu falei, era difícil de entender, né? E quebrar os paradigmas, né? Porque existem as pastorais, né? E as pessoas não entendiam, achavam que com a célula iria acabar as pastorais, né? E não era isso, na verdade não é isso, né? Pelo contrário, é para somar, é para fortalecer. Esse trabalho, quando nós levamos para as casas, foi muito legal, porque nós começamos a andar com nossas pernas, né? Com as nossas próprias pernas, daquilo que nós aprendemos, assistidos pelo Espírito Santo. Então foi maravilhoso. E hoje nós vemos essa grandeza desse trabalho que se estende no Brasil e no mundo. O Padre Luiz Fernando teve essa inspiração, né, de criar na Igreja Católica esse modelo de ser igreja. O Padre Luiz Fernando estudou, visitou, afinco durante muito tempo esse modelo de ser igreja, que é o modelo celular. Chegando aqui na Paróquia Espírito Santo, em 2004, né? Então ele, Luiz Ângelo e mais um outro grupo de leigos, ele e a sua esposa Sandra, né? Iniciaram então com 10 células, né? Em 2004, né? Então de 2004 para cá, né? Depois de 12 anos do modelo celular, já estamos em 300 células, né? A participação das nossas celebrações, elas cresceram bastante. Tivemos que aumentar o número de missas. Eu vejo também muita gente engajada aqui. É um formigueiro de gente, né, que faz uma coisa, faz outra. Trabalha com a família, trabalha com os jovens, trabalha com a comunicação, trabalha com os pobres, né, na obra social, trabalha com os dependentes químicos, trabalha, né, com a oração, com a intercessão, os movimentos. Buongiorno. Vi saluto e sono contento di essere qui in mezzo a voi per questa giornata di preghiera e di riflessione con la quale volete celebrare il riconoscimento ufficiale che la Chiesa vi ha offerto con l'approvazione definitiva dei vostri statuti. Não sei como explicar tudo que eu sinto. Não paro de pensar qual a razão que me faz existir. O reconhecimento foi uma alegria. Você disse assim, uma emoção.
Quando eu começo a falar, eu lembro daquele momento com o Papa. Foi uma coisa maravilhosa. Ali a gente vê a força da igreja, no Vaticano, em Roma, o quanto a nossa igreja é rica e o carisma, né, do Papa Francisco, quando ele falou de célula, quando ele direcionou para nós, para que a gente saísse a evangelizar. Então nosso coração fervia de alegria, né? Além de o Papa reconhecer oficialmente o sistema paroquial de evangelização de células, a repercussão desse fato é muito grande, que o mundo inteiro assistiu esse dia solene, né, onde o padre Luiz Fernando esteve pessoalmente com o Papa Francisco, né? Tanto é que depois do reconhecimento pontifício, o número de padres que ligam para o padre Luiz Fernando, que ligam na paróquia querendo ter células em sua paróquia, multiplicou muito, a exemplo da célula. Foi um presente para cada um de nós, né? Estar lá em Roma, eu tive a oportunidade de estar com o Bento XVI, mas é especial estar com o Papa Francisco, num momento forte da paróquia, porque foi um aprendizado esse sistema de célula, e ver uma vitória assim de uma ideia, né? Porque o padre Luiz Fernando, ele trouxe essa inspiração e convenceu a comunidade. Depois foi crescendo, foi se desenvolvendo, nós fomos organizando isso em redes, né? Para mulheres, para casais, para adolescentes, para jovens, a rede mista, a rede Kids, que é de pré-adolescentes, né? Só por ti. A comunidade discipular nasceu no coração do padre Luiz Fernando. Nós falamos mais uma coisa ainda, mas é realmente visão de Deus, aquilo que Deus colocou no coração dele. Nós tivemos a mesma visão com ele e hoje nós estamos caminhando com a comunidade discipular, que graças a Deus nosso bispo Dom César já deu um reconhecimento, né, diocesano para nós, onde nós podemos atuar nas paróquias, atuar, né, em nome da diocese também, porque com autorização da nossa igreja, não é nada separado. E a comunidade discipular, ela é a continuidade da célula, né? Onde quer que ela esteja, onde quer que o padre seja transferido, ou qualquer padre da diocese ou fora dela que queira esse trabalho, a discipular vai lá e dá esse suporte. E não foi somente com o trabalho das células que a Paróquia Espírito Santo conseguiu mudar a vida de muitas pessoas. Outros grupos também foram muito importantes ao longo desses 25 anos, como as famílias carentes assistidas pela obra social, o trabalho de recuperação feito pelo grupo Mais Que Vencedores e, claro, as pastorais, que são a presença de Deus entre os irmãos. A obra social é uma instituição para atender as famílias de baixa renda. Ela já existe desde 96. Aqui nós realizamos diversos trabalhos. Hoje nós temos 18 projetos de atendimento direto a essas famílias de baixa renda. Toda a estrutura aqui da obra social, né, os trabalhos que nós desenvolvemos, é mantido pela Paróquia Espírito Santo, através do dízimo e ofertas. Nós temos aqui o trabalho da obra social Nossa Senhora de Fátima, que faz diversos cursos, orientações, acompanhamento, atendimento às pessoas e socorre as pessoas nas suas dificuldades, nos desafios que hoje a sociedade apresenta aí. E que hoje em dia ninguém está isento de passar por esses momentos difíceis. Dentro de tudo isso, a obra se tornou hoje a potência que é. Nós temos vários cursos de formação, nós temos uma orientação jurídica, nós temos um departamento odontológico, nós temos tudo aquilo que o povo do Jardim Satélite, fora dele, necessita para ser bem
orientado, para ser bem formado, para ser bem acolhido, para ser bem recebido. Hoje a obra social para nós ela é uma realidade muito grande, porque ela traz para o povo aquilo que é a necessidade do povo, ajuda com amor. Mas esse amor, ele se traduz também na pessoa de cada um dos nossos funcionários. Não conhecemos sua vida, não sabemos sua história, mas Deus nos colocou para orar com você. Foi o Senhor mesmo que disse: onde dois ou mais estão, Ele estaria lá, compartilhando a oração. Pois então vem, irmão, fecha os olhos. Jesus vai nos usar para falar com você. Pedimos a Jesus a graça de sermos o canal da unção que invadirá seu coração. Começamos em 2011, numa conversa com o padre na Terra Santa, numa experiência extraordinária. Lá então, no Jardim do Mar Morto, assim, num dos momentos junto com o padre, ele celebrava uma missa só para nós e Deus me disse: converse com o padre Luiz Fernando. Nós não tínhamos nada, não tínhamos a ideia, e eu fui até ele e falei: padre, eu queria conversar com o senhor. Apresentei a proposta e então ele disse: se for de Deus, e nós nos veremos. Isso aconteceu no final de agosto e em dezembro, dia 29 de dezembro de 2011, ele pediu para a Bia me chamar. Ela me ligou e nós conversamos e ele falou: vamos iniciar os trabalhos no ano que vem. Nos alçar, pois nosso Deus nos conduzirá ao verdadeiro amor. Ele irá nos curar. O verdadeiro amor. Ele se deixa encontrar. O seu eterno amor. Na nossa paróquia em especial, as pastorais têm um trabalho muito forte. Nós temos pastorais e eu até diria que iniciamos assim, entra mais ou menos uma paróquia de vanguarda, porque eu me lembro quando iniciaram algumas pastorais até novas, ela sente a necessidade e desenvolve o serviço pastoral. Hoje nós temos pastorais que não é comum, que nós não vemos em muitas igrejas, em muitas paróquias. Hoje nós temos a juventude aí com a pastoral dos esportes, nós temos a pastoral que se direciona para o ecumenismo, né? E tem todas as outras que já são mesmo as pastorais mais tradicionais, que fazem com que a igreja tenha essa organização e esse andamento. Mais alto e livre voo que poderemos alçar, pois nosso Deus nos conduzirá. Hoje sua vida mudará, como águias nós iremos poderemos alçar, pois nosso Deus nos conduzirá ao verdadeiro amor. Ele irá nos curar. O verdadeiro amor. Ele se deixa
E foi assim uma coisa muito importante com o projeto de células, chegando o povo para a comunidade. E foi quando ele falou, claro, o cerco de Jericó, que está sendo realizado aqui na paróquia, não dá mais para ser feito aqui. Porque a paróquia não tem estrutura. E não tem mesmo. O novo grupo iniciou seus trabalhos na paróquia a partir do primeiro cerco de Jericó realizado fora da igreja, em 2014. Quando chegou, então, o acontecimento do primeiro cerco de Jericó, que iria acontecer no Vale Sul, ali começou, focado mais, com maior intensidade. Ali formamos novamente a equipe, remodelamos a equipe, e de lá para cá, o Ministério de Intercessão vem acontecendo. Porém, nós já acompanhávamos a renovação carismática quando o Monsenhor Jonas profetizou que o Vale do Paraíba seria e é, né, o celeiro para o mundo. E ele também profetizou que nossa paróquia Espírito Santo também seria um celeiro pelo mundo. Qual o celeiro? O web rádio, né? O que tem também a internet que leva a imagem, como o nosso padre Luiz Fernando já foi em Roma, sendo também representante das células, que começou lá em São Bernardo do Campo e aqui está fluindo a igreja nas pequenas casas. Bom, um outro acontecimento que acredito está muito vivo na memória da Paróquia Espírito Santo, de vocês, da nossa comunidade paroquial, é exatamente a presença do Padre Jonas Abib. Numa das nossas novenas de Pentecostes, em que ele veio celebrar, e ainda em alguns momentos fazíamos missa campal, mas não era uma coisa sempre, só o dia da festa. Mas nesse dia que o Padre Jonas Abib veio celebrar, nós tivemos que fazer missa campal. E lotou o nosso estacionamento de pessoas, como também a rua, as duas avenidas, Andrômeda e Cassiopeia, em volta da igreja, ficaram tomadas de pessoas ali, participando da Santa Missa, que o Padre Jonas Abib celebrou. E na sua fala ele profetizou que esta paróquia iria, de fato, a partir do trabalho de evangelização aqui, evangelizar toda a igreja. E é o que nós estamos vendo hoje. E incentivando o trabalho de evangelização, até mesmo depois um trabalho de evangelização que foi sendo estruturado dentro do trabalho de evangelização em células, que atinge hoje toda a paróquia. Já tem outras paróquias da diocese e fora da diocese desenvolvendo esse trabalho. Outra atividade que começou aqui na paróquia e que depois extrapolou o limite físico da paróquia e pela internet atingiu então, e todos os anos fazia o levantamento de quantas pessoas eram atingidas, a coisas de milhões aí, de mais de 1.000 e milhões de pessoas, foi o cerco de Jericó. Iniciou aqui na igreja de uma forma mais assim simples, rudimentar, porque não se sabia a resposta do povo. Depois teve que aumentar esse cerco para 2 horários de missa aqui na paróquia, e chegou o momento que não tinha mais a estrutura de fazer aqui na paróquia, foi onde surgiu a oportunidade de fazer na Expo Vale Sul, do Vale Sul Shopping. E aí fomos fazer a missa lá, fazer o cerco de Jericó lá. Fizemos uma vez aberto, né, tinha 2 horários de missa e ia quem quisesse, então superlotou e começamos a ficar com receio, porque tinha um limite de pessoas que o espaço comportava, a estrutura do espaço comportava. Aí optou então por fazer a distribuição de convite. Aí iniciamos com 2 horários, depois conversando com o Padre Luiz Fernando, nós concluímos que seria melhor então aumentar mais um horário, o 3º horário. Só Deus mesmo que tomou conta, né, de tudo, né, e ver como a graça de Deus aconteceu. Então o cerco de Jericó, daquele primeiro até agora, para nós assim é uma coisa muito gratificante o nosso trabalho de evangelização, porque ver aquelas pessoas lá se bebendo da graça de Deus, né, mergulhando no mistério pascal de Jesus Cristo e saindo de lá abençoadas. Sou
aquele que vem vindo, toda lágrima enxugar, e ante o seu trono todo joelho se dobrará e proclamará: nós estamos tendo essa alegria, essa oportunidade de celebrar os 25 anos. Então, para mim, o meu coração, assim, eu estou muito feliz. E com essa felicidade minha, surgiu de criar os jubileus no ano jubilar, onde nós fizemos jubileu da obra social, da juventude, jubileu das famílias, agora o jubileu das novas comunidades, jubileu mariano, jubileu das células, depois o jubileu de todos os grupos pastorais do movimento. Isso para mim é muito feliz. Eu estou muito feliz porque a gente está resgatando aquelas pessoas que participaram aqui da paróquia lá em 92, no início, que talvez não esteja participando agora e teve um encontro, voltou de novo, veio participar do jubileu. Então, para mim, está muito feliz ver essas pessoas e ver que o jubileu é um resgate da memória, da vida da comunidade. A Paróquia Espírito Santo, ela é, na verdade, o grande templo não somente de evangelização. Ela não somente evangeliza, mas ela ensina a amar. Ela ensina a se entregar. Ela ensina você a perceber que o caminhar de 25 anos, ele tem um sabor todo especial. Mas ele traz um aroma todo especial. Porque o aroma que ele traz é exatamente o aroma do amor. O amor a Deus, o amor a Cristo, o amor à Igreja. O amor ao Evangelho. A Paróquia Espírito Santo hoje, nós podemos dizer com toda certeza, com toda tranquilidade, ela é um coração formado e esse coração está transbordando de amor porque ela existe. Existe porque cada paroquiano que aqui participa, cada paroquiano que aqui mora nesse nosso bairro, ele tem um valor incalculável, imaginável diante de Deus e da Igreja. É um povo, então, que acolhe a bênção, a graça de Deus de uma forma muito generosa e que, ao acolher essa graça, devolve essa graça, porque o próprio Cristo ensinou que o amor a Deus se estende no amor ao próximo. O amor ao próximo, ao irmão, manifesta todo o nosso amor a Deus. Nem sempre a gente encontra uma participação tão entusiasmada, tão forte, tão presente quanto a gente encontra na Paróquia do Espírito Santo. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, a honra e a glória. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, a honra e a... Me sinto muito feliz aqui, sinto muito feliz em celebrar os 25 anos. 25 anos assim de muito fruto, né? De muitas bênçãos de Deus na vida das pessoas, nos muitos serviços que existem, em tudo, né? E isso o que é? É obra de Deus, é só obra de Deus. Né? Se a gente fosse pensar em sonhar, fazer uma coisa, acho que não teria saído assim. Mas como é Deus que está à frente, então é importante também a vida de oração da comunidade. A comunidade é um doce, né? Eu amo a comunidade. Eu amo. Sempre falo, quando eu falo lá na igreja, falo, eu amo vocês. Eu amo vocês. Que é uma paróquia que a gente vê o crescimento dela, pela atuação dos padres, pelo trabalho, pelo zelo dos sacerdotes. Nós não podemos dormir, não. Porque trabalho tem bastante. Mas nós temos um trato.
que onde eu estiver celebrando a missa, eles estariam juntos. Então, cada vez que eu celebro a Eucaristia, eu me encontro com eles e eles comigo. E é assim. Eu levo para sempre o Espírito Santo no coração. E agora também celebrando o fruto. Mas celebrar o fruto não quer dizer, olha, terminamos a missão, encerramos a carreira, chegamos no topo que nós... Não, estamos muito longe desse topo, né? O nosso topo é Deus. Se o nosso topo é Deus, que é perfeitíssimo, nada que a gente faça, nada que a gente avance vai chegar a Ele. No entanto, nós estamos a caminho. Mais importante, né? Também uma das definições de paróquia significa viagem, né? Então nós estamos a caminho. A caminho do quê? A caminho de Deus, a caminho da perfeição, né? E esse caminho de perfeição ele é muito exigente. Né? Não fizemos tudo, mas já fizemos alguma coisa. Isso já é motivo de sobra para celebrar. E 25 anos é um número simbólico, né? Significa que nós fizemos uma boa parte da estrada, mas tem muito ainda para caminhar. Não acabou aí não, né? E só vai acabar na volta gloriosa de Jesus, né? São com essas palavras do Padre Luiz Fernando que continuamos os nossos trabalhos. Que venham mais 25, 50 anos pela frente de evangelização e resgate de pessoas a Deus. Parabéns, Paróquia Espírito Santo. Eu preciso ser melhor. Eu preciso de algo novo. Quero viver na esperança. Necessito de um renovo. Por isso estou aqui, Senhor. Tomo posse da felicidade que vem de ti. Preparo os celeiros para colher e transbordar bênção sem fim. É hora da virada. É hora da virada. É o Senhor que tudo pode. É hora de tudo mudar. É hora da virada. É hora da virada. A Deus entrego o controle e novo tudo Ele fará. Eu preciso ser melhor. Eu preciso de algo novo. Quero viver na esperança. Necessito de um renovo. Por isso estou aqui, Senhor. Como posse da felicidade que vem de ti. Preparo os celeiros para colher e transportar bênçãos sem fim. É hora da virada. É hora da virada. É o Senhor que tudo pode. É hora de tudo mudar. É hora da virada. É hora da virada. A Deus entrego o controle e novo tudo Ele fará. É hora da virada. Este é o ano da graça, da novidade que Deus desejou pra mim. As coisas velhas já passaram, não se comparam às que estão por vir. É hora da virada. É hora da virada. É o Senhor que tudo pode. É hora de tudo mudar. É hora da virada. É hora da virada. A Deus entrego o controle.
ser feliz. Nunca me deixe sozinho, não. O Senhor é meu pastor e nada irá me faltar. E sem ti eu não sou nada, não aguento a caminhada. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Jesus é o meu Senhor, Jesus é o meu Salvador. Quero sempre estar no teu caminho, Senhor, mas me perdoe sempre que eu caí, quando eu vacilar. O Senhor é minha força, em ti encontro refúgio. Por isso fiz essa canção, pra gritar bem alto pra você. Mas hoje você vai ter que entender que Jesus é o nosso Salvador. Quando nós celebramos o nosso aniversário, nunca é o término da nossa vida. A gente celebra para dizer, andamos até aqui, chegamos a um determinado patamar da nossa vida, mas também é um reinício. É para recomeçar a vida novamente, é ir adiante novamente. Ao celebrarmos os 25 anos da paróquia, não estamos dizendo tudo foi feito. Não, muita coisa foi feita, mas muita coisa existe para fazer. Muita coisa nós precisamos avançar, muita coisa nós precisamos buscar a excelência, a perfeição, porque Deus merece isso. Então, celebrar os 25 anos também quer dizer recomeçar ou ir adiante. Então é isso que nós queremos na nossa celebração. Não só agradecer, né, olhar um pouco para o nosso passado, né, louvar a Deus por tudo aquilo que Ele fez, reconhecer a presença dEle conosco aqui no nosso presente, mas ao mesmo tempo entender que nós temos um futuro, nós temos que caminhar, não podemos parar, não podemos desistir, não podemos desanimar, não podemos dizer está pronto. Não, falta muito ainda e olhar para os nossos 25 anos, quer dizer, fizemos muito, né? Podemos fazer muito ainda, mas é também dizer, não, vamos adiante, porque o Senhor espera isso de nós.